Encerrando nossa exposição semanal com a liturgia de hoje, na Igreja Católica tem a solenidade da Santíssima Trindade. Mas o mais importante dessa solenidade que foi destacado nas leituras de hoje, né, são dois aspectos. Um primeiro para uma continuação do anterior, né, que o mundo está voltando, aquelas discórdias, nós falamos da questão, voltando às discórdias e a situação caótica de insurreições intermitentes e guerras intestinas da Idade Antiga, né, o cristianismo, na transição para a Idade Média, que diminuiu um pouco essa perspectiva. E por conta disso que estamos falando hoje, que a igreja destacou, em primeiro lugar, que Deus é amor, tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito de amor entre o Pai e o Filho. E essa questão de relacionamento de amor é a base do cristianismo, inclusive. Hoje não fala isso, mas quem lê, a gente já fez, né? Tem a questão de amar até os inimigos, né? Fazer o bem aos que nos odeiam. Isso, outros vídeos nossos, se alguém quiser recuperar, vai ver, nós já vimos desenvolvendo isso. Outra coisa tem a primeira leitura da Igreja Católica, o livro dos Provérbios, né? Lá da tradição judaica, né? No capítulo 22, capítulo 8, versículos 22 a 32, se não me engano, em que fala da sabedoria de Deus, que remete ao Espírito, né, de Deus, né, que ordenou tudo antes de tudo existir. Fala, na leitura católica, ele fala, antes de existirem os abismos, Deus existiu. Esse abismo pode ser colocado a questão do Big Bang, que muita gente fala hoje, né? Que teve uma explosão aleatória e tudo surgiu. Mas é uma possibilidade meio estranha, porque como que se ordenou? Tem de ter alguma coisa já dentro dele para se ordenar. O filósofo britânico Whitehead, no seu livro Conceito de Natureza, ele fala algo mais ou menos nesse sentido quando ele fala da causalidade. E ele vai contra essa questão do acaso, né, da causalidade. Aí ele fala na questão da probabilidade congruente. Ele não fala especificamente do Big Bang, né? Na época dele não se tinha ainda, tinha muito inícios ainda, né, dessa ideia, né, de que o caos tinha gerado tudo, né? Já tinha um desenvolvimento, isso foi a partir da termodinâmica, e que fala que no caos uma parte da energia se preserva. Mas o Whitehead ele fala a probabilidade, essa coisa do caos surgir tudo, é meio incongruente, porque todo conhecimento nosso, ele tem uma causa, e tem uma causa racional, tem um princípio de ordem nas coisas. Sem esse princípio de ordem que está subjacente às coisas, nem a própria ciência que tanto desenvolveu, não desenvolve, porque ia tudo virar caos. Tem uma ordem naquilo ali. Hegel não vai ver, enquanto nós estamos aqui, realmente tem uma ordem e tem a desordem um pouco atrapalhando, mas o que se avança é sempre quando se estabelece uma ordem. E ali subjacente
na ciência da lógica, logo no início, o Hegel fala isso, né? Que nesse ponto da causalidade das coisas, né? Hegel era racional, uma frase que eu nunca vi ele falar isso, né? Outra frase de Hegel, que é o racional é real, é real racional. Eu nunca vi Hegel falar isso. Né? Mas o sentido da obra dele tem esse sentido, que tem uma racionalidade maior que está subjacente às coisas, né? Que seria uma ordem subjetiva, um sujeito absoluto, que nós vamos conhecer completamente só no final. Ele parafraseia com São Paulo nas cartas deles, nos Coríntios, nós já vimos aqui Colossenses, ele fala que, nos Coríntios que ele fala, agora nós vemos na penumbra, em parte, numa névoa, conturbado, mas no final veremos face a face. Essa ordem tem as suas conturbações, mas essa busca de ordem vai ordenando as coisas. E sem ela, já teríamos deixado de existir há muito tempo. Então, é isso. E Hegel fala um termo bem interessante, que tem um instinto natural, carnal, humano, né? E animal, instinto natural humano e animal, como um animal racional, mas tem um instinto racional, algo anterior que impulsiona esse algo anterior. Essa força seria o ser em Deus. É subjetivo por conta disso, por conta de que ele tem, parece, uma orientação para cada situação, tem uma ordem subjacente que a gente descobre. Então, a subjetividade, subject, muitas vezes é isso. Tem um sujeito ordenando cada coisa, mesmo numa aparente desordem. A gente só vai conhecer esse desordem, esse sujeito ao final. Inclusive, Hegel fala de uma coisa que hoje o ambientalismo está muito presente, né? Hegel, o filósofo que ele mais vê a explicação de Deus é Santo Anselmo. Quando Santo Anselmo fala, se existe um ser perfeito na nossa ideia, é porque existe na realidade. E a natureza, com esses desequilíbrios que nós estamos vendo, mostra que existe um princípio de perfeição, de ordem ali que está sendo violado. Porque se fosse tudo caos, não seria tudo violado, mas existe essas reações inesperadas da natureza. Né? Então, essa probabilidade também finalista é uma probabilidade mais congruente, inclusive com as atuais conclusões da ecologia e da ciência ambientalista, e, inclusive que anda